Olá, minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Lucchesi, na apresentação e na produção desse podcast que repercute as notícias que marcaram o dia aqui no Grupo Folha de Comunicação, e a sua participação é muito importante para a gente poder fazer o bom jornalismo pelo 999715300 e pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. Hoje as notícias policiais elas se destacaram na nossa cobertura e eu trouxe aqui mais uma vez a especialista nessa cobertura, Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda ao Papo de Redação. Fala pra gente, hoje tem algumas ocorrências que chamaram a atenção. Fala pra gente primeiro sobre a ocorrência do motociclista que ficou ferido, né, hoje num cruzamento entre as avenidas Ataíde Teve e Avenida Venezuela também. Como é que foi essa ocorrência? Oi, Lucas. Oi para você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui o nosso Papo de Redação. Isso mesmo, as editorias de polícia aí novamente se destacando e dessa vez o trânsito. Foi esse motociclista de 22 anos que ele ficou ferido após colidir frontalmente com um veículo. E esse caso aconteceu hoje pela manhã, como você disse, lá nas avenidas Venezuela e Ataíde Teve. De acordo com informações da CIPTU, que é a guarnição que atendeu essa ocorrência, a motorista do carro, ela seguia pela Avenida Venezuela e que ao passar pelo semáforo e fazer a conversão à esquerda para ter acesso à Avenida Ataíde Teve, ela não percebeu o motociclista que seguia pela Avenida Venezuela no sentido contrário. E aí acabou batendo, que aí esse motociclista, ele acabou batendo de frente aí com esse veículo. De acordo com informações aqui que eu obtive, a motorista do carro, ela está gestante. Nossa. E a gravidez dela é de alto risco. Então, lá no momento do acidente, ela ficou muito nervosa. Oh, meu Deus. Mas ela recebeu ali o atendimento do SAMU, o motociclista também. Todos ali, os envolvidos, foram atendidos pelo SAMU. E o motociclista foi encaminhado aí ao HGR para cuidar dos médicos. Pois é, tomara que esteja tudo bem com essa mamãezinha, com esse bebezinho que está na barriga aí esperando nascer. Olha, falando agora também sobre outro acidente, né, agora envolvendo um jovem que estava... Rapaz, o cara amanheceu embriagado. Como é que foi essa situação aí, Marília? Sextou pra ele, parece que começou mais cedo, já começou aí o fim da semana, já começando a beber. Que coisa. Mais um acidente aí foi registrado nessa manhã aqui em Boa Vista, dessa vez envolvendo aí esse motorista de aplicativo de 23 anos. E ele estava com um passageiro, um rapazinho de 18 anos, e esse acidente ele aconteceu lá na Avenida Nazaré Filgueiras, com a Rua Raimundo Alves de Souza, lá no bairro Senador Hélio Campos. E como é que foi a dinâmica desse acidente? O motorista aqui de aplicativo, ele informou para a CIPTU também, que a guarnição da PM, que atende acidentes de trânsito, ele informou para a CIPTU que ele conduzia o veículo Ford Fiesta de cor azul pela Avenida Nazaré Filgueiras, direção à Rua Raimundo Alves de Souza, quando ele perdeu o controle do carro e acabou colidindo na coluna de uma igreja evangélica. Uma equipe do Detran foi acionada, realizou o teste do bafômetro, que constatou ali 1,28 miligramas de álcool, e o considerável é 1,17. Então, aí ele estava bêbado, invadiu a preferencial, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo aí na coluna de uma igreja evangélica. Motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Eita, mas vai levar um puxão de orelha aí da categoria também, que categoria e os próprios as próprias operadoras de aplicativo, né, motorista, são muito rígidas, né, quanto a isso, né? Tem todo esse processo para você virar motorista de aplicativo. Agora a categoria está se
se organizando por meio de sindicatos, né? Vai levar realmente um puxão de orelha e muitas críticas por conta de uma situação como essa. E perdeu o carro, né? Porque pois é. A sorte é que ele estava habilitado, o carro dele estava licenciado, porém, como não tinha ninguém para ficar com o veículo, né, ali responsável por esse carro, o veículo acabou sendo levado para o pátio do Detran e o nosso motorista aqui, ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O carro dele ficou completamente destruída a frente do carro aqui. Imagino. Nossa, meu Deus do Então, céu. ele vai ter muitos prejuízos se ele conseguir tirar esse carro lá do pátio do Detran. Com certeza. Já é uma burocracia imensa, né? Então, é andar na linha, gente. Não tem outra saída, não. É você andar na linha, não misture direção com a bebida e que tudo vai ficar bem, né, Marília? E o final de semana ainda nem chegou, né? Hoje ainda é quinta-feira e a gente já tá noticiando aí casos de acidente de trânsito envolvendo bebida alcoólica. Que fase. Vamos falar de outra situação, agora não envolve acidente, né? Mas a prisão de um trio que foi flagrado aí auxiliando na migração, uma migração ilegal, né, de cubanos, né, e também de goianenses para o Brasil. Que história foi essa? Isso foi lá na fronteira com a Guiana, evidentemente, né? Isso mesmo. Esses 3 homens, eles foram presos em flagrante nessa quarta-feira por transportar 6 cubanos e um guianense de forma ilegal em Bonfim, lá no interior, aqui no interior do estado. E de acordo com a PM, esses suspeitos, eles estavam em um carro e ao se aproximar do posto de fiscalização, que fica ali na BR-401, fez o retorno na contramão da via e iniciou fuga em alta velocidade. Então, aí, colocando em risco a vida de outros motoristas, né, que podiam estar seguindo ali na via. Os policiais, então, iniciaram a perseguição do carro, que entrou na zona urbana da cidade. Ao chegar ali no Porto da Olaria, os suspeitos desceram do carro e tentaram fugir a pé por uma área de mata. Ainda no local, os policiais encontraram mais 2 carros que estavam abandonados. Os policiais seguiram pelo matagal e encontraram os 3 suspeitos. Então, aí, esses homens, eles foram contratados eles iriam receber cerca de R$100 para transportar cada imigrante de Letem até Boa Vista. Então, esses presos aí, esses suspeitos, eles foram levados ao posto da PF lá no Bonfim para as providências cabíveis. Pois é, gente, essa questão da migração agora na fronteira com a Guiana realmente está ficando uma coisa cada vez mais séria, né? Não é com aquela mesma intensidade, evidentemente, que é com a Venezuela, né? Até porque a Guiana, até onde a gente sabe, não é um país que está vivendo uma crise, né? Mas, evidentemente, que tem pessoas que vão buscar oportunidade e é preciso reforçar esse controle na fronteira, né? Estou percebendo que tem muitos cubanos vindo aí, evidentemente buscando melhores condições, mas tudo tem que ser feito da forma correta e as autoridades brasileiras têm que estar de olho aí, reforçando a fiscalização nas nossas fronteiras. E para fechar a tua participação, Marília, uma coisa chata aqui em relação a uma mãe que foi presa por maus tratos a uma filhinha de 6 anos de idade. Conta pra gente que a história foi essa. Isso mesmo, uma mulher de 44 anos, ela foi presa, suspeita de maltratar a filha de 6 anos. E essa denúncia, ela só foi presa porque o pai da criança fez a denúncia para a polícia militar, que foi lá na residência dessa família, que fica lá no bairro Calungá. No momento da prisão, essa mulher, que é a CSS, ela estava bêbada. Ela estava bêbada no momento da prisão. E o pai da criança, ele relatou para a polícia que é frequente as agressões, que essa mulher, ela geralmente faz o uso de bebida alcoólica e acaba agredindo essa criança. No local, os policiais encontraram ali uma residência completamente insalubre e sem condições daquela criança morar naquela casa. Assim, uma coisa muito feia mesmo, uma casa suja, toda bagunçada, enfim. Inclusive, a nossa matéria traz esse detalhe, né? Traz essa imagem lá da... Exatamente. Da ela casa. tem na nossa matéria, se você entrar lá, folhabv.com.br, para facilitar para você também, o título da matéria é assim: Mãe é presa por maus tratos à filha de 6 anos. Tem um vídeo
que mostra como é essa residência por dentro. Então, assim, muita sujeira, uma condição mesmo bem insalubre e desumana, como os policiais descreveram a cena. Uhum. E essa mulher, ela foi presa e encaminhada para a delegacia de polícia para que as providências sejam tomadas e essa criança, ela passe por todo o acolhimento necessário, né? Porque ela é vítima aí de violência, de maus tratos, enfim. Pois é, tomara que essa criancinha possa ser muito bem cuidada, né? E aí o pai, né, Marília, deve ter perdido a paciência, evidentemente, né? Uma situação como essa, uma mãe, até então, pelo que as informações que chegaram até a gente, uma mãe irresponsável, né? Sim. Então, acho que tudo isso tem que ser apurado e que essa criança possa ser muito bem acolhida, bem cuidada, depois de uma situação como essa, totalmente desagradável. Isso, porque o poder público, ele tem, né, os órgãos competentes Sim. para acolher essas crianças que passam por essas condições. E o pai dessa menina, ele também já é um idoso, ele tem 64 anos. Então, talvez ele não tenha condições Uhum. de cuidar da filha, enfim. Então, espero aí que essa criança fique bem, que essa mulher, ela também receba todo o atendimento necessário, porque, pelo que a gente viu, ela também pode ter alguns problemas aí relacionados a álcool, drogas, Sim. enfim. Então, Com certeza. que todo mundo aqui fique bem, que as melhores medidas sejam tomadas. Com certeza. Tá certo, Marília. Brigadão pelas informações. Volte sempre aqui no nosso Papo de Redação. Sempre muito bom conversar com você e, claro, trazer informações, às vezes informações que não tem na matéria, né? Mas a gente coloca aqui exclusivamente, por isso que é importante você sempre acompanhar a gente, né? Quem gosta da cobertura policial, né? As notícias policiais, elas, de certa forma, chocam a gente, mostram como é a realidade. Porque a gente pensa que Boa Vista é uma cidade tranquila, muitas das vezes, né? Mas quando a gente lê essas matérias, a gente se choca, né? Com tanta barbaridade que acontece na nossa cidade, que aparentemente é tão tranquila, mas não é, né, Marília? Não, no off ela é bem... Tem aqui a sua... Obscura, eu acho. Exatamente. Então é importante a gente sempre acessar não só a editoria de polícia, mas também dar uma olhada no site, em todas as editorias, para a gente estar por dentro do que acontece na nossa cidade, no nosso estado. Claro. Porque aqui, principalmente na editoria de polícia, a gente consegue ter um termômetro de como é a violência aqui no estado. É verdade. Então é muito importante para que você continue aí acessando o nosso site, ouvindo o nosso podcast, porque às vezes antes da gente entrar, a gente recebe informações privilegiadas e acaba entrando aqui no nosso podcast e que às vezes demora um pouquinho para entrar na matéria, então por isso que é importante você sempre estar acessando aqui a Folha, ouvindo a nossa rádio, acessando nosso podcast, as nossas redes sociais, porque a Folha ela é bem completa. Pois é, com certeza. A Marília agora tá virando estrela aí do Instagram da Folha, que é muito legal. Eu tenho vergonha, eu sou tímida. É mesmo, Marília? Só um pouco. Ah, não, mas vai dar tudo certo aí, com certeza a Marília tem muito boas informações, além de polícia, né, mas também dando aquele resumão, e você é o nosso convidado também a ficar acompanhando os nossos Instagram, nossas redes sociais, mas o nosso Instagram especialmente como @FolhaBV. Mais de 100 mil pessoas resolveram acompanhar o nosso grupo Folha de Comunicação no Instagram, e a gente tem todo o nosso respeito e que a gente sempre convida você a acompanhar, não só no Instagram também, mas também aqui no nosso podcast, em todo o nosso grupo Folha de Comunicação. Valeu demais, Marília, pelas informações. Até mais. Tchau, Lucas. Tchau pra você aí e até a próxima. Até a próxima. Que fase. Valendo, mano? Então vamos lá. Vamos meio que no improviso. Isso. Minha gente, eu trouxe agora a Adriele Lima, que está aqui comigo, porque ela acabou de vir de uma coletiva muito importante a respeito da ampliação do aeroporto de Boa Vista. E está aqui comigo, Adriele, seja bem-vinda ao nosso Papo de Redação. Quais são as novidades dessa coletiva para cá? Obrigada, Lucas. Então, aos boavistenses se preparem, porque nós teremos algumas movimentações na questão de embarque aqui no aeroporto de Boa Vista. Uhum. A concessionária anunciou que a partir de setembro, mês que vem, nós teremos uma nova sala de embarque provisória, que deve durar até março. Uhum. Né? E é uma sala muito maior, é 50 vezes maior do que nós temos atualmente. Nossa, e ela legal. Vai funcionar já a partir de março, e ela está localizada no lado esquerdo do aeroporto. Uhum. Então, quem entra
ali no terminal e já procura a escada rolante para ir para a sala de embarque ali do lado direito. Então, deve seguir agora pelo lado esquerdo. Sim. Bem na localização de desembarque, no portão de desembarque, já tem... Vai ser lá. Vai ser ali do lado esquerdo do portão de desembarque. Tá, então beleza, só para recapitular aqui, a sala de embarque agora vai mudar de local, vai ser agora pelo lado esquerdo, onde hoje funciona a sala de desembarque, Isso, né? Ali a sala de desembarque continua no mesmo local, e aí ao lado dela... ao lado, bem ao lado dela bem ainda. Ao lado dela tem já a localização da sala de embarque, que ela é 50% maior do que a atual. Então tem mais cadeiras, tem mais espaço, tem Wi-Fi, tem toda a melhoria já. E a atual sala será desativada para reforma. Sim. Depois que a sala já tiver concluída a reforma, ela retorna a ser sala de embarque e a provisória será a sala de desembarque, enquanto haverá outras reformas futuramente. A previsão é de que essa sala ela fique funcionando como sala de embarque até março e depois segue para as próximas reformas, que devem concluir tudo no geral, né? Todas as melhorias do aeroporto devem ser concluídas até outubro, como já foi anunciado na primeira coletiva de imprensa, né, do início das obras do aeroporto. Ela também esclareceu algumas dúvidas sobre questão de cancelamento de voos, reformas na pista. Muito bom, vamos lá. Então, a Karen Stroh, que é a presidente, né, da Vinci Airports, a concessionária. Da região norte, né? Da região norte. Ela explicou que é normal, é comum, acontecem cancelamentos de praxe de aeroportos. E aqui a reforma da pista de pouso de Boa Vista, ela já começou antes da concessionária assumir. Então, ela segue normalmente, tá caminhando. E nós temos uma pista de pouso maior do que outras pistas nacionais que têm um fluxo muito maior de aviões. Então, não deve ser uma preocupação do boavistense, esse foi o alerta dela, né? Que não deve ser uma preocupação do boavistense em ter esses cancelamentos por conta da pista de pouso, porque nós temos uma pista de pouso ainda maior, então tá tudo tranquilo quanto a isso. Esses cancelamentos recorrentes são só, assim... imprevistos. Pontuais, né? Isso. As coisas pontuais, né? Exatamente. Mais algum detalhe em relação a... o foco principal dessa coletiva foi exatamente essas mudanças, esclarecimentos sobre a questão da pista molhada, né? Que já teve dois adiamentos, cancelamentos de voos por conta de pista molhada, né? Mas parece que as obras estão andando rápido, né? Sim. Ela disse que seguirão o prazo rigorosamente. Então, até outubro do ano que vem, nós teremos a conclusão da ampliação do aeroporto de Boa Vista. Ela também anunciou agora, falando aqui, lembrei que ela anunciou que a praça de alimentação também será fechada para reforma, então terá apenas um café, funcionando ali próximo também à sala de embarque e desembarque. E as empresas as companhias aéreas. As companhias aéreas, elas funcionarão também ali nas proximidades de onde a gente faz check-in. Sim. Tudo ali muito próximo, porque todo lado direito estará em reforma, né? Então, essa foi a novidade dessa coletiva de imprensa. Muito bom, né? Muito bom. A praça de alimentação, eu espero que ela volte de uma forma muito forte, né? Eu percebi que, pelo menos uma percepção minha que eu tive, né, no decorrer dos anos, com as crises econômicas que o Brasil vem atravessando, foi diminuindo a quantidade de serviços que eram prestados, né, para a população por meio de alimentação e tudo mais. Tomara que a gente possa ver esse aeroporto funcionar assim de uma forma plena, no sentido de trazer mais turistas, né, Andrélia? Nosso estado tem muito a crescer nessa área, nesse segmento. Vai ter até voo internacional, como a gente já anunciou aqui, e a gente tem uma perspectiva muito boa em relação a esse futuro desse aeroporto, né? Pelas imagens ali, um panorama assim rápido que ela passa pra gente, vai ser uma ampliação muito boa, muito positiva para o aeroporto de Boa Vista, e que vai melhorar muito, né, em questão de viagens aqui para Roraima. Com certeza. E olha, gente, para fechar aqui, eu repercuto a notícia, na verdade, é um pouco do meu olhar, ou melhor, um pouco do meu relato sobre a audiência pública que teve ontem na comissão do Senado, na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, né? Acompanhei aí a participação da ministra Marina Silva, que evidentemente tem projetos aqui para o estado de Roraima, e fiquei atento à questão
do Estado, né, do nosso Estado. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu em audiência pública no Senado o plano para delimitar novas áreas de conservação que equivalem aí em torno de 300 mil campos de futebol. É uma área muito grande, muito extensa, né, e muito importante, relevante. Ela sustenta essa ideia em defesa do desenvolvimento sustentável e da proteção da terra indígena Yanomami, uma vez que essas áreas, como a Floresta Nacional do Parima, a Estação Ecológica do Maracá, que seria ampliada, e a ampliação do Parque Nacional do Viruá, seria uma espécie de corredor de proteção do território indígena Yanomami, né? Então esse é o projeto do governo Lula para o estado de Roraima na questão ambiental. E nessa reunião no Senado, o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que seria o número 2 da pasta, né, o senhor João Paulo Capobianco, esclareceu que o acordo fechado com o governo de Roraima é de que áreas já habitadas, né, e destinadas para a produção agrícola sejam excluídas desse projeto inicial e nesse projeto inicial da pasta que é ampliar, né, essas áreas de conservação. O governo ordinário defende que a União repasse para a responsabilidade do Estado áreas como a da reserva extrativista Baixo Rio Branco, Jauaperi, que equivalem a aproximadamente 600 mil campos de futebol, como forma de compensar a perda territorial que o Estado de Roraima teria se esse projeto avançar, né, esse projeto do governo federal avançar. Mas Marina Silva, ao responder uma pergunta do senador Chico Rodrigues, do PSB, durante esse encontro, ela disse que esse tipo de permuta de terras já foi feita pelo governo federal para Roraima no passado. Agora, a ministra considera que o território Yanomami é um grande patrimônio de Roraima e Marina Silva também comentou as críticas do governador Antônio Denário, do Progressistas, por Roraima ter quase metade de seu território demarcado para indígenas. Pois é, e aí ela explicou aqui que o povo indígena também é povo roraimense. Essas são as palavras da Marina Silva, que pretende, né, a cada vez mais tentar demarcar territórios no estado de Roraima, com a justificativa de que seria bom para o planeta, bom para o país, né? Sob o ponto de vista também do desenvolvimento sustentável. Então, evidentemente que a gente vai seguir acompanhando, uma vez que existem muitos produtores, muitas pessoas que querem investir no estado de Roraima, mas que temem um pouco esse posicionamento do governo federal em relação à questão ambiental, uma vez que Roraima agora está no centro, né, gente? É um dos estados que dos maiores territórios demarcados, né? E aí você sobra aí, acho que 10% apenas do estado de Roraima. É como se fosse um estado virtual. Então, claro, todo o nosso olhar a respeito do que o governo federal, o que o governo Lula tem para o estado de Roraima, sobretudo na área ambiental. E a gente encerra o nosso papo de redação agora. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, na apresentação e na produção. E a edição é de Fabiano Lopes e o apoio técnico de John Hudson, Rio Herrera e Aduan Figueiredo. A gente segue aí convidando você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nos threads do Instagram. A Folha está como @FolhaBV. E tem o nosso canal do YouTube, onde você confere o nosso podcast completo, @TV FolhaBV. E a minha rede social pessoal, que você pode conferir, @LucasLuquezzi, Lucas Luquezzi, meu sobrenome é Luckezi. É muito importante também você mandar a sua sugestão de matéria, bater um papo sobre os bastidores do papo de redação. De vez em quando eu também estou publicando algum bastidor do nosso podcast. Muito obrigado, minha gente, até amanhã, se Deus quiser.